Bom, o tema da aula de hoje vai estar trabalhando um pouco sobre a questão da coesão textual, como utilizar essa coesão, né, os elementos conectivos inter e intraparágrafos. E esse tema está relacionado à competência 4, para quem está se preparando aí para o Enem, a importância de conhecer bem os mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, ou seja, utilizar os elementos corretos para que sua ideia seja clara, coesa, você utilize os elementos certos para que seu argumento ele tenha fundamentação, ele tenha clareza naquilo que você quer dizer. E eu quero chamar a atenção aqui um pouco para esse termômetro que vocês podem observar aí, a pontuação de 0 a 200 pontos, né? É importante você entender que os elementos coesivos, essa competência que trata sobre os elementos coesivos, né, os mecanismos linguísticos, para você ter uma boa argumentação, você não pode ter nenhum erro, porque você perde ponto, né? Então, de 0 a 200 é a pontuação. Então, só para você entender um pouquinho, você vai tirar 0 quando você não utilizar nenhum elemento de coesão. Quando você vai tirar 40 pontos quando você usar pouquíssimos elementos de coerência, tá? Vai ser insuficiente quando 80 pontos quando você usar pouco e tiver pouco conhecimento desses recursos coesivos. Então, o corretor ele vai estar observando se você tem conhecimento e está bem conhecedor, né, das diversidades dos elementos coesivos, certo? Se você 120 pontos se você apresentar uma articulação em partes do seu texto, né? E se for pouco diversificado esse repertório de elementos, certo? Você vai tirar 160 se você usar um pouco mais de clareza e tiver poucas inadequações, né? Mas se você tiver um pouco de repertório, você já tem a chance de ter 160 pontos. E 200 pontos se você realmente utilizar em todo o seu texto uma diversidade de elementos coesivos e que realmente sejam bem encaixados, tá? Bom, vamos dar uma olhada, né? O termômetro está aí para nos alertar. Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar, primeiramente, a questão da coesão referencial, certo? Na próxima aula, nós vamos estar percebendo um pouco essa questão da coesão sequencial, mas na de hoje, o que é essa coesão referencial? Bom, é ela quem vai nos ajudar a ter ideias claras e coesas, certo? A coesão ela nos ajuda a fazer essa ligação entre ideias, uma ideia a outra. Também faz a conexão entre um parágrafo a outro. E você, tendo conhecimento dos elementos de coesão, você evita muita repetição de palavras, se você souber utilizar bem os elementos, tá? Vamos aqui conhecer um pouquinho alguns tipos de coesão referencial. Tem 3 tipos, a anáfora, a catáfora e a elipse. Eu vou dar o exemplo das 3 para você poder compreender, certo? Como exemplo de anáfora, você vai observar esse exemplo aqui. O cachorro latiu. Ele fica irritado quando há pessoas na rua, mas é um animal bastante amável. Veja, eu tenho um elemento aqui, primeiro, cachorro. E em seguida eu utilizei elementos que vão substituir, né, a palavra central, que é cachorro. Então, ele é um elemento que se refere a cachorro e animal é um elemento que se refere a cachorro. Então, a anáfora acontece o quê? Quando eu faço a substituição após, certo? Eu uso elementos referentes depois. Já, então, porque há uma retomada. Veja que eu fiz
eu utilizei cachorro, mas eu não repeti a palavra cachorro em momento algum, eu utilizei o ele e eu utilizei o animal. Já na catáfora, a utilização do elemento principal, ele vem por último. Então, a reação da sociedade mediante a um possível novo aumento dos preços quer dizer isto. Isto o quê? Eu só vou poder citar o elemento principal no fim. Então, indignação. Então, eu vou citar ele somente depois, certo? Eu vou, para esclarecer, você compreender melhor, qual a diferença entre a catáfora e a anáfora. A anáfora, ele é um recurso coesivo que você retoma algo que já foi dito. Já na catáfora, não. Você vai apresentar algo que ainda vai ser dito, ainda não foi dito. Vamos ver o exemplo. Na anáfora, Joana não saiu ontem. Ela preferiu ficar em casa. Veja, eu retomei a ideia, né, o elemento através de ela, do pronome, Joana. Então, eu citei, eu retomei um elemento que eu já citei, por isso que é anáfora, certo? Que vem o elemento o referido, né, no caso Joana, que é o elemento a quem eu estou primeiro citando, veio primeiro. E o referente veio depois. Olha esse outro exemplo. Regência e crase, aí 2 pontos. Essas são as matérias mais cobradas em concurso público. Essas quem? Regência e crase. Primeiro eu citei o referido, regência e crase. Essas é o elemento que substitui, né? Que eu citei, eu retomo a ideia com um elemento coesivo. Então, relembrando, a anáfora é um recurso que retoma algo que já foi dito. Né? Joana, eu disse e fiz uma retomada com o pronome ela. E regência e crase, eu disse, citei e retomei com o pronome também, né? Demonstrativo essas. Aí a catáfora, vamos ver o exemplo aí de catáfora. Eu pretendo fazer isto. Eu não disse ainda o que é o isto. Veja que eu vou ainda dizer. Estudar os pronomes. As matérias mais cobradas em concurso público são estas. Regência e crase. Então, só para diferenciar. O que está em verde, certo? É o elemento de referência, é o elemento de coesão. Na anáfora, o elemento de referência vem depois. Na catáfora, vem antes. E aí a gente vai ver a questão da elipse. O que é elipse? A elipse é o apagamento, ou seja, eu deixar de dizer, eu ocultar, né? Uma expressão que eu já disse. Vamos supor aqui no exemplo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Qual foi o elemento aí que você identifica que está apagado? Esses parênteses aí, eles dão a ideia do que foi apagado. É o eu, né? Ó, ele primeiro diz, eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Aí, ó, não sou alegre nem sou triste. Quem é que não é alegre nem sou triste? É o eu. Sou poeta. Quem é que não é poeta? O eu também. Ou seja, a coesão referencial por elipse, ela é uma opção de você deixar de dizer, mas você perceba que a ideia não ficou incoerente. Você compreende que quem é que está cantando alegre, quem é que não é triste, quem é que é o poeta. Você entende? Essa retomada foi feita, né? Mas você viu que apagou, que não precisou ser dito. Então, você pode utilizar esse recurso na hora da sua produção textual, certo? Que é uma forma de você ocultar, ou seja, você evita de repetir a expressão que você utilizou, tá? Bom, a gente está falando aqui de 2 tipos de elementos de coesão. Os que estão intraparágrafo, ou seja, dentro do parágrafo, e os interparágrafos,
certo? Entre os parágrafos. Eu vou mostrar um exemplo de uma redação que você vai observar que ela aponta essa questão dos elementos de coesão que estão entre os parágrafos e que estão dentro do parágrafo. Veja, o que está em cor amarela é o que está dentro do parágrafo, né? E o que está em verde é o que está entre os parágrafos. A importância de você usar os elementos de coesão na sua redação é imensa. Por quê? E quanto mais você utilizar e de forma correta, melhor. Mais chances você tem de ter uma pontuação maior, certo? Nessa redação aqui, que está trabalhando sobre a cultura do cancelamento, você pode ver que essa redação está repleta. Vou ler só o início aqui para você ver. Vou dar um exemplo. Com o advento da pandemia do coronavírus, Covid-19, o isolamento social tornou-se uma realidade para a maioria dos brasileiros na atualidade. Diante disso, uma das únicas formas de relacionamento interpessoais possíveis se deu através das mídias sociais. No entanto, o aumento de usuários na internet devido à quarentena mostrou-se um problema, uma vez que a cultura do cancelamento ganhou proporções extremamente preocupantes, no qual uma simples palavra mal interpretada pode destruir a vida de alguém. Em vista disso, tal cultura resulta tanto na irreflexão quanto do preconceito. Veja, diante disso, o que? Disso, o que foi dito anteriormente. Ou seja, essa expressão diante disso faz uma referência ao que foi dito anteriormente. É uma anáfora, né? Um elemento, uma coesão referencial por anáfora. No qual o quê? Então, o problema, né? No qual, dentro desse problema aí, em vista disso, tudo isso aí é retomada, certo? A questão do elemento de referência é exatamente, nos ajuda a retomar uma ideia que foi dita. Lembra do texto-circuito? Você precisa estar retomando, né? É importante. Agora eu quero que você observe aqui, nesses parágrafos que estão aqui com esse destaque em verde, a importância de você utilizar. Não é que você tem opção, não. Você é obrigatório usar esses elementos de referência no início de cada parágrafo. Veja, a princípio, por conseguinte, diante disso. Nas próximas aulas, nós vamos conhecer quais os elementos de referência que são utilizados em cada local desse, certo? Os que são utilizados na introdução, os que são utilizados no desenvolvimento e os que são utilizados na conclusão, tá bom? Então, próxima aula, espero você não falte, porque vai ser importante, vai ser uma sequência dessa aula de hoje. Eu faço uma retomada também.